Então, minha gente, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os diálogos interculturais na tradução bíblica e as hermenêuticas latino-americanas, de Elsa Tames, né? E aí ela chega a dizer, né, que um dos fenômenos que enfrenta nosso mundo globalizado é o fundamentalismo religioso. De acordo com um teólogo espanhol, Juan José Tamoio, o fenômeno fundamentalista se dá, embora não exclusivamente, em sistemas rígidos de crenças religiosas que se sustentam, por sua vez, em textos revelados, definições dogmáticas e magistérios infalíveis. Para Tamoio, esta é uma de suas mais graves patologias. E é verdade, o fundamentalismo, tanto religioso como bíblico, tem causado ódio, divisões e até guerras. Esta situação desafia os biblistas a trabalharem os textos bíblicos a partir de novos ângulos, onde o diálogo intercultural com a Bíblia e dentro da mesma se permita romper o literalismo tão comum em muitos dos crentes de base, levar em conta a diversidade de culturas no interior do texto bíblico e a diversidade de culturas dos distintos leitores é o primeiro passo, não só para desconstruir esquemas fundamentalistas, mas, sobretudo, para entrar em um diálogo frutífero com o texto, em que a alteridade tanto do texto como dos leitores é respeitada. Por isso, a palavra dela, né? Quero felicitar a Associação de Biblistas do Brasil por ter a perspicácia e sensibilidade de escolher como tema central Bíblia e Cultura para ser discutido em seu 6º Congresso. Nesta conferência, vou compartilhar 3 pontos. O primeiro sublinha o problema da unicidade da língua, da cultura e do pensamento. O segundo coloca em questão o desafio das culturas de nosso continente. E o terceiro analisa o diálogo intercultural no processo de tradução da Bíblia e as hermenêuticas bíblicas. E aí, ela vai falando sobre a crítica à língua única, cultura e pensamento único. Começa citando e comentando 3 mitos de 3 culturas diferentes: a hebreia, a maia e a ocidental. Estes mitos têm em comum o apontamento a uma crítica radical contra a língua única, a cultura e pensamento únicos. Começo com o mito da cultura hebraico-bíblica, de Gênesis 1:11, de 1 a 9, chamada Torre de Babel. Os versículos 6 e 7 dizem, né, aí fala sobre o fato de eles serem um só povo, falando um só idioma, né, e nesse caso, que nada iria impedi-los de fazer o que eles quisessem, se Deus não confundisse a língua deles. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E aí, esse relato conhecido por todos e muito analisado, claro, como ela, por exemplo, é latina, então ela usou a questão da cultura maia. Por isso que a gente não está pegando a cultura brasileira, tá bom? Só para explicar. E aí, esse relato conhecido por todos e muito analisado hoje em dia, é um mito etiológico, isto é, tem a função de explicar a origem de um feito observável no mundo do autor. Neste caso, se trata da existência de diferentes línguas e culturas. O mito, como todo mito, está aberto a diferentes interpretações. A explicação dominante, mais tradicional, tem sido a de ver a dispersão e a diversidade de línguas como um castigo divino por querer ser como Deus. Contudo, aqui na América Latina, a interpretação do mito no momento de leitura bíblica vai por outro caminho. Nosso querido Milton Schwantz deu um giro nessa interpretação tradicional e releu a diversidade de línguas no texto como uma proteção divina, frente a uma só língua homogeneizadora e tirana, que exige que toda a humanidade faça o mesmo e tenha um só nome. Os versículos 1 a 5 apontam o problema de fundo. Toda a terra falava uma mesma língua e as mesmas palavras. Esta característica de uma só língua permite a unificação da população para o projeto da fundação de uma cidade com uma torre próxima do céu. Os símbolos desta torre apontam a superioridade e controle do alto. Se trata de um projeto fora das proporções que sobrepassam todos os limites. O número 1 se repete na narração: uma língua, uma cidade, uma torre e um nome. Como tem uma só língua e um só povo, tem todo o potencial de fundar uma cidade, uma torre e dar-lhe um nome. O narrador não disse qual o nome que eles pensam dar. O importante para o relato é que
querem dar um só nome para serem conhecidos por todos os confins da terra. Javé intervém e os dispersa, fazendo que falem diferentes línguas. Só assim, com a diversidade de línguas, foi possível impedir que os humanos concluíssem seu projeto hegemônico. Os humanos não conseguiram terminar a cidade, nem sua torre, nem nominar a si mesmos. Porém, Javé deu-lhes um nome e uma cidade inacabada, chamou-a Babel, cujo significado é desordem, confusão. O nome que os fundadores da cidade e da torre planejavam dar a si mesmos, por conseguinte, terá de se relacionar com algo contrário à confusão. Qual seria? Claridade ou poder? Os únicos? A exclusividade derrubada na figura da torre, erigida com medidas desproporcionais, denota arrogância, poder e controle. As palavras de Javé são chave na compreensão do problema de fundo, que é a periculosidade potencial de contar com uma só língua, uma só cultura. Por isso o linguista Ferdinand Saussure percebia a excessiva unificação das capacidades linguísticas como gênesis de comportamentos fascistas. Da cultura maia, o quarto relato da criação, que aparece em seu livro, livro sagrado Popol Vuh, depois que os humanos foram criados pelos deuses e se tornaram capazes de ver mais além do horizonte infinito, encontramos as seguintes palavras. Vou continuar no próximo vídeo. Deu problema aqui.